Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. Olha, galera, mais um vídeo, parte 2 da... Você já montou a sua estratégia para o Enem 2021? Lembrando, galera, o seguinte, você vai preparar a sua mente para a prova. Não é somente o estudo em si, eu sempre falo isso. O Enem, ele vai muito mais do que aquele estudo durante o ano. Ele vai a mais do que isso. Vai na estratégia de prova, no seu dia a dia, vai no SISU, na organização, em todas as estatísticas do SISU, todas as regras que o SISU impôs pra gente, né? Isso, a gente vai falar tudo aqui no canal. E essa semana, estamos começando uma semana fundamental para o Enem. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre as matérias de geografia que mais vão cair no Enem, né? Vou dar um spoiler. No último dia a gente vai colocar aqui um breve simulado, algumas questões para vocês darem uma olhada, vão fazer uma correção básica para vocês. E outra coisa fundamental, são lives com história, redação, discutir um pouquinho do que vai ser essa prova do Enem. Bom, galera, como você já sabe, o nosso objetivo aqui é ajudar você a ir muito bem. Estamos na parte 2 do já montou a sua estratégia para o Enem 2021? E olha só como é que vai ser essa parte 2. Tá aqui, ó. Já começamos. Você já sabe a ordem de confecção de prova que você vai fazer? Você já sabe o que você vai montar em termos de ordem de confecção de prova? Você tem a noção de como você vai organizar a sua vida nisso? Por que isso é importante? Bom, a primeira coisa é o seguinte. Quando a gente vai para uma prova que tem áreas de conhecimento diferentes, alguns têm uma facilidade em determinadas áreas de conhecimento e por isso escolheram um curso baseado nesse processo. Isso é muito importante, tá, galera? Porque às vezes você fala assim, eu sou de humanas, tá? Então você começa o primeiro dia com três estruturas de provas muito importantes. Uma redação, tá? Uma prova de linguagem que tem uma série de elementos dentro dela, e a prova de humanas que também tem uma série de elementos. Você junta isso tudo para uma prova que tem 90 questões e uma redação com 5 horas e meia de confecção. Levando em consideração o seguinte, como eu falei na parte 1 ontem, será que realmente eu vou ter condições de me organizar? Eu já me organizei para conseguir fazer isso tudo sem passar do tempo de prova, sem chegar lá quando o aplicador colocar lá, faltam 15 minutos, e eu estar desesperado porque faltam 20 questões para eu fazer. Galera, para isso, você tem que seguir todas as metodologias que a gente está querendo colocar aqui para você. Porque, na verdade, eu sei que cada um faz de forma diferente. Tem gente que acaba a prova com 2 horas. Eu sempre brinco para os meus alunos o seguinte, é aquele negócio, você está fazendo a prova, daqui a pouco, 2 horas de prova, o cara saiu. E aí saiu, deu uma entrevista lá no jornal e falou assim, a prova estava tranquila. Mentira! Nós sabemos que 2 horas de prova não dá para fazer nada. Certamente esse cara está eliminado. Mas, Roberto, já aconteceu isso comigo. Já pode ter acontecido, porque a sua mente, e isso a gente falou ontem, eu falei ontem, né, no primeiro vídeo, no parte 1, da questão da psicometria, tá? Da habilidade, da competência, mostrei os livros para vocês. Você coloca isso na tua mente o seguinte, caramba, vou dar um exemplo para o treineiro, o cara que está na 2ª série e vai fazer o Enem. Ele fala assim, Roberto, por que eu vou fazer essa prova agora? A mente dele falando com ele, ano que vem é que vai valer. Aí esse ano não, eu vou ficar 5 horas e meia sentado aqui, eu já não estou aguentando mais. Poxa, eu tô com vontade de ir no banheiro. Eu tô com fome. Mas vou sair porque tem uma festa do meu amigo. Tá acabando o ano, eu tô, cara, de saco cheio disso, tem prova semana que vem. Então, entendeu? Tudo isso vai conspirar para que você entregue a prova. Pro cara do 3º ano, ele também pensa dessa forma. Se eu não conseguir esse ano, ano que vem eu tento. Esse ano foi um ano de pandemia, sabe como é que tá? Então, isso tudo vai no teu ouvido lá. Caramba, larga a prova e deixa isso para lá. Por quê? Eu estou falando de uma prova que tem 90 questões e no primeiro dia são questões com pesos, com textos, tá? E é óbvio, como a gente já comentou aqui, eu vou falar nas próximas partes desse nosso vídeo, o texto base é o elemento fundamental. E eu vou te dar umas dicas muito interessantes sobre isso. E é claro, se você está pensando num curso X,
que a área de matemática é a base do curso, ou seja, vai ter uma pontuação maior, consequentemente eu tenho que dar uma atenção maior para a matemática. E isso faz com que você tenha que, de repente, diminuir a atenção em outras áreas do conhecimento. Principalmente quando a gente fala de ciência da natureza e matemática no segundo dia. Porque é o dia que você tem um processo que, para mim, é a prova mais difícil, que é a ciência da natureza. A matemática tem uma pontuação um pouco mais larga, então você tem que ter um nível de acerto um pouco maior para que você possa entrar nessa pontuação mais larga. Inclusive, eu até falei isso no parte 1, eu tenho aqui vários vídeos, tá? Vários vídeos, vou colocar aqui na descrição desse vídeo, os links dos meus vídeos falando sobre as notas do Enem e sobre as lacunas, né? Os intervalos de notas do Enem, para vocês entenderem isso que eu estou falando. Que às vezes 2, 3 questões fazem uma diferença gigantesca. E como nós falamos na parte 1, aproveita e vai dar uma olhada na parte 1 também. Estratégia é fundamental. E coerência pedagógica. A parte 1, coerência pedagógica. Você tem coerência pedagógica na hora de fazer a prova? Não. Agora é o seguinte, qual é a ordem que eu vou levar? E para ajudar vocês, olha só o que eu preparei. Bom, vocês sabem qual é a pontuação máxima e mínima das áreas de conhecimento que vocês vão tendenciar, do curso que vocês querem? Porque, por exemplo, se eu estou fazendo uma prova para engenharia, na UFRJ, por exemplo, a matemática vai ter um peso maior, como a natureza também. E, consequentemente, a minha nota de matemática vai ter que ser maior. Olha só o intervalo de matemática que aconteceu em 2020. A gente já falou em 2020, a prova foi em janeiro, tá, galera? Mas está falando 2020. 520 foi a nota mínima, ou seja, o cara que tirou a menor nota foi 520. O cara que tirou a maior nota, 975. Roberto, tirei 650. Baixo. Para matemática, baixo. Olha a diferença para a maior nota. Se eu tirei 650, por exemplo, em linguagem, a nota é muito boa. E somente a redação tem nota 1000. Mas, Roberto, matemática teve até mais que 1000. Matemática chega muito próximo. Mas somente a redação tem nota 1000. Então, na minha concepção, ordem de prova, e a gente vai falar isso agora, na minha concepção, isso, eu vou falar de 2 modelos que muitos utilizam, isso estudados mesmo. Primeiro, redação, e muita gente faz linguagem e humanas. Muita gente faz redação, pela metade, acaba a redação, leia a prova de linguagem para ver se tem alguma coisa na prova de linguagem que possa te ajudar na redação. Às vezes tem, às vezes não. Por que não? E aí eu vou mostrar para vocês, muita gente acha que a prova, como a prova do colégio, que às vezes você pega um texto literário e continua fazendo as questões de gramática, de interpretação, no Enem não é assim. Por que não é? Porque as questões que estão no Enem são questões que estão num banco de questões há muito tempo. E os temas das redações são temas sociais, são temas ligados à questão de sociedade. E uma coisa que eu falo, a prova, ela é uma propaganda do governo, galera. Não pensem que você vai pegar a prova e o cara vai botar um tema de redação para você baixar a lenha no governo. Não é. Não importa. A gente não está falando de política aqui. Se você não concorda, se você concorda, se você é isso, se você é aquilo. A gente não está falando disso. A gente está falando de tema de redação. De tema de redação de todos os governos. Por quê? Porque se você bota um tema para você baixar a lenha no governo, a propaganda dele foi por água abaixo. Então, essa é uma interrogação muito interessante. Por quê? Às vezes o cara para a redação dele para ler os textos da linguagem, porque linguagem você tem língua estrangeira, arte, educação física. E aí ele acha que vai encontrar alguma coisa no texto. Muitas vezes não encontra nada. Por quê? Porque as questões já estavam no banco de questões há muito tempo. E aí elas estão colocadas no banco de questão para que eu possa, de uma certa forma, entender que aquela prova é uma prova específica daquele ano, totalmente desligada do meio de redação. E aí, engraçado, eu vou contar um caso do último Enem, do Enem que aconteceu em janeiro. Muitos alunos foram com aquela ideia que o INEP tinha dado o spoiler da redação, alfabetização. Todo mundo foi para dentro disso. E a gente, na organização, muita gente olhou e falou, caraca, tem gente que abriu a prova, viu que não era analfabetismo, quer dizer, que não era alfabetização, analfabetismo, etc., botou a mão na cabeça e deixou de lado. Muita gente mesmo, tipo o seguinte, foi pro primeiro dia se achando, pô,
minha redação está pronta. E chegou lá, não é nada disso. Tá? Mas isso a gente vai falar aqui no canal, numa live muito interessante, falar um pouquinho sobre redação. Vocês vão adorar. Tá? Então, voltando. Muita gente fala de redação. Para mim, redação tem que ser a primeira de todas. Por mais que você faça um rascunho e depois volte nela. Porque ela vale 1000. Ela tem um potencial muito forte, a redação. E nessas universidades que tem peso, a redação sempre tem um peso muito considerável. Ou 4 ou 3. Eu estou dando um exemplo das universidades. A gente vai falar um pouquinho sobre peso aqui, vamos falar um pouquinho sobre muitas coisas sobre o SISU, vocês vão acompanhar o canal. Mas é importantíssimo que você organize esse cenário. Tá? E aí vem da área do conhecimento. Por exemplo, se eu fosse fazer a prova hoje, eu faria redação, tá? Faria humanas e faria linguagem. Linguagem tem muito texto, textos maiores. No entanto, o texto base é fundamental. Tem gente que fala assim, não, acho que não tem que fazer dessa forma. No segundo dia, a prova pior é a prova de natureza. Em compensação, matemática é a prova que você tem questões, como a gente já falou. Né? Há uma possibilidade de você tirar uma boa nota em matemática. Então muita gente prioriza e começa pela matemática. Priorizar e começar pela matemática te dá uma possibilidade de você aumentar. Se você tem por exemplo, se você, na universidade que você quer, o curso que você quer, é peso 4 na matemática, você com uma nota acima de 900, certamente você tem uma vantagem sobre os outros na prova de natureza. Você vê, olha só a diferença de natureza, 490 e 854. Pouca gente passa de 800, tá? Vocês vão ver no vídeo que eu vou colocar o link aqui. Pouca gente passa de 800. Às vezes é 1 por estado. Às vezes 0. Tá? E linguagem também é uma prova complicada, porque, como eu falei, é uma prova grande, é uma prova que deixa você desgastado, e a interpretação pura. Se você consegue tirar mais de 700 em linguagem, a sua nota já vai... Você vê que linguagem ela tem um espaço, né? Vamos colocar um intervalo muito apertado. É 523 a menor, tá? E 801 a maior nota. Ou seja, dentre as mínimas a linguagem é maior e dentre as máximas a linguagem é menor. Então o espaço é muito pequeno. Então tá muita gente junto na linguagem. Então você já viu que linguagem, se eu consigo mais ou menos, eu fico na média de todos. E aí eu tenho que me destacar onde? Nas ciências humanas, na redação, na matemática. E isso vai fazer com que a sua nota, no peso, e aí isso a gente explica depois, lá quando a gente falar de SISU. Tá? Então, estrutura, já montou a sua estrutura? Já montou a sua estratégia? Eu vou fazer redação primeiro, e depois eu vou fazer linguagem, depois vou fazer humanas. Vou fazer matemática e ciência da natureza. E é isso que você tem que montar. Eu estou falando se eu faria dessa forma. Talvez muitos fariam, começasse pela linguagem, depois humanas e por último redação. Eu não confio nisso. E aí você pode colocar aqui na descrição do vídeo se você, o que você já estruturou para a sua vida. Você vai fazer isso, você vai começar com redação, você vai pular para a linguagem, vai passar para humanas. Lembrando aquilo, a gente não tem spoiler na prova de linguagem. É muito difícil disso acontecer. Pode ser um texto ou outro que possa ter uma relação, mas é muito mais complexo, tá? Uma ou outra coisa bem pontual. Não é uma prova como a gente faz na escola, que tudo é relacionado ao texto. E aí, como vocês viram na matemática, vocês têm que estruturar o curso de vocês com o seu desempenho nessa prova. Essa é uma estratégia muito importante. E galera, tentando ajudar ao máximo vocês aqui, desde já agradeço demais. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar lá o joinha pra gente. E tudo que a gente... essa semana a gente vai trabalhar demais para que você vá muito bem na prova. Galera, um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo.